Fala, guerreiros! Professor Lego Fontes na área. Não, professor não. O fã Lego Fontes vai conversar com você a respeito de um cara muito importante e que no dia 24 de novembro nós celebramos a obra, mas rememoramos a morte do que para mim é o maior frontman, o maior singer de todos os tempos, um cara chamado Farrukh Bulsara, mais conhecido como Freddie Mercury. Bom, eu quis fazer esse vídeo porque esse canal, como vocês sabem, não trata apenas de redação. Se bem que eu fiz uma postagem no meu Instagram e você pode acompanhar lá, @legofontes, redação em rock and roll, em que eu faço aí uma analogia do tema da redação do Enem de 2021 com a música Invisible Man do Queen, de um álbum chamado Miracle, que infelizmente eu não tenho, mas está lá no meu Instagram e você pode acompanhar. Mas chega de falar de redação, claro, vou pedir para que você curta, compartilhe, comente o conteúdo. Se você é fã do Freddie Mercury, comente esse conteúdo. Inclusive, peço para você se inscrever e ativar as notificações do canal para que você tenha acesso não apenas a conteúdos relacionados à prova discursiva, mas a cinema, literatura, música, que são aí 3 artes que fazem parte da minha vida, principalmente a música. Eu tenho uma relação muito íntima com a música, uma relação muito próxima. Para mim a música ela vai além da questão apenas de entretenimento. Na verdade, como o Raul fala, né, que o rock ele é um movimento comportamentista, e eu falo da música de modo geral, porque eu não gosto apenas de rock. Até o próprio Nietzsche, né, diz que a música, viver sem música, a vida sem música seria um erro, né, e é preciso arte para não morrer da verdade. Então, para mim são frases que são absolutamente sapientes para ilustrar enfim, a importância que a música tem na minha vida. Eu não vou aqui falar do ponto de vista biográfico do Freddie Mercury, eu vou apenas trazer impressões pessoais, né, da experiência pessoal que eu tive com a música que ele produziu, a arte que ele produziu, e enfim, e trazer aqui alguma coisa que eu tenho a respeito dele e também da banda que ele é fundador, que é o Queen, do qual eu sou um grande fã. E aliás, a minha relação com o Queen e com o Freddie Mercury, consequentemente, começa na infância, né? Meu pai, ele é um grande fã do Queen, e do Queen e do Led Zeppelin, mais precisamente. Mas o Queen, meu pai, ele tinha um som, o dele era gradiente, inclusive, ele tinha um som modulado assim, só que era uma espécie de um aço grafite, né? E ele sempre gostou de som e tudo mais, então escutava muito alto em casa. Então meu pai sempre foi um grande fã do Queen, e eu me lembro numa ocasião que meu pai conseguiu fazer um som integrado com videocassete, som e televisão. Porra, era a revolução do momento. Eu lembro que tinha uma fita VHS com clipes do Queen e do Michael Jackson. E aí, cara, aquilo ali me deixava extasiado, eu criança, e meu pai quase arrancando o telhado da casa com som, mas que eu curtia aquilo e aquilo ficou sempre na minha cabeça. Então, inevitavelmente, eu acabei sendo fã das bandas que meu pai curtia naquele período, várias delas, de Purple, Black Sabbath, Bon Jovi, The Police, enfim, toda aquela Pink Floyd. Então eu acabei entrando nesse universo, tanto que hoje eu tenho aí, comecei, né, há um tempo atrás, coleção de mídia física, então tenho alguma coisa e tenho esse humilde som modulado para, enfim, ser minha terapia, né, isso me relaxa bastante. Inclusive eu tenho aqui alguma coisa do Queen, né, e do Freddie Mercury, consequentemente. Então tenho aqui, por exemplo, tenho aqui o Greatest Hits, né, que é duas coletâneas do Queen, Greatest Hits 1 e 2, né, existe o Greatest Hits 3, mas esse eu não tenho, né. Tenho aqui alguns vinis, né, alguns discos, eu nem tirei do plástico aqui porque são alguns. Tem esse aqui, o The Game, tem aquela música Crazy Little Thing Called Love, ou então uma que virou sucesso absoluto do Queen, I Wanna Bust the Dust. Então esse aqui é o álbum The Game, que eu comprei num sebo lá de São Paulo chamado Pacobello, né? Tá aqui, inclusive eu recomendo. Tem esse Greatest Hits também em vinil, né? Que foi um grande sucesso, inclusive vendeu bastante esse disco aqui,
que pega aí toda a fase deles, né, antes dos anos 80. Então, esse aqui é um descasso. Tenho esse aqui, né, o Kind of a Magic. Esse aqui eu comprei num sebo lá no Rio de Janeiro, tá novinho, capa dupla. Esse aqui é de 86, que na verdade foi a trilha sonora do filme Highlander, né, pra quem é da época sabe aí que esse filme fez bastante sucesso também. E tenho esse aqui que tá sem capa, que é o News of the World, para mim é um dos melhores. Esse aqui é de 77. E tenho esse que é o icônico deles, né, de 1975, A Night at the Opera, que foi quando o Queen foi alçado ao panteão das maiores bandas do mundo. Guerreiros, veja, o Freddie Mercury morreu há 30 anos, com apenas 45 anos, vítima da AIDS. E essa foi uma epidemia, né, uma pandemia na verdade, que ocorreu nos anos 80, que era muito vinculado ao público LGBT na época, né? Inclusive eles sofreram muito preconceito, né? O público LGBT sofreu muito preconceito com essa doença, que na verdade se sabia muito pouco ainda. Inclusive quem contraía esse vírus praticamente assinava a sentença de morte, né? Se você pegar as manchetes da época, eram manchetes absolutamente preconceituosas, meio que atribuindo a AIDS meio que a uma doença gay. E enfim, o Freddie Mercury só foi admitir que estava com AIDS um dia antes de morrer. O Cazuza contraiu, o Renato Russo, enfim, são grandes nomes aí da música que infelizmente faleceram. Inclusive, essa história toda é contada nesse livro que eu li em 2018, A Verdadeira História do Queen, do cara chamado Mark Blake, que é um jornalista, biógrafo de muitas bandas, inclusive fez a biografia do Pink Floyd, que eu li também, chamada Nos Bastidores do Pink Floyd. E aí tem um trechinho que eu queria ler pra vocês aqui, que relata basicamente os momentos antes, né, dele morrer, né. Ele diz o seguinte, ó, que isso aqui é forte. Mercury estava determinado a fazer com que o Queen extraísse dele tanta música quanto pudesse, enquanto isso ainda lhe fosse possível. Aqui relata momentos antes dele morrer, porque realmente estava muito mal, né? A AIDS já estava num estágio bastante avançado. Ele tinha uma ferida na perna que não conseguia curar, ele já estava muito magro, né? A parte fisionômica dele já estava bem comprometida. E ele diz assim, eu tenho de subir um tom aqui, tenho que botar mais energia, ele falando, né? E o Brian May, que era o guitarrista da banda Queen, ele relata isso, junto com o John Deacon, que era o baixista, e o Roger Taylor, o batera. Depois de tomar algumas doses de vodka, ele pôs-se em pé e atacou a canção. Mercury conseguiu obter o desempenho que pretendia, mesmo não conseguindo manter-se em pé, sem o apoio, ele nos dava tudo de si. Ele queria fazer música até seu último segundo de vida. Ele realmente queria terminar o trabalho, mesmo sabendo que o álbum restante só seria lançado após a sua morte. Claro, ele entendia que tinha pouco tempo de vida, então ele queria fazer música o tempo inteiro e não gostava muito de que as pessoas tivessem pena dele, né? Ele diz, eu quero trabalhar, cuidar dos negócios como sempre, até cair morto, duro e frio. E aí tem aqui. Aquele seria o momento de publicar um pronunciamento de Fred relativo à sua condição de doente de AIDS. Ele não queria ser usurpado por não haver anunciado ele mesmo antes. E aí fala, né, que a AIDS na época era considerada uma doença gay. E Fred se apavorava, né, por pensar na reação das pessoas a essa questão. Aqui no livro fala do dia 25 de novembro, né, alguns datam dia 24 de novembro, mas ele diz, Fred diz, eu tenho AIDS. O astro do Queen agoniza. Freddie Mercury conquistara sua pequena vitória sobre a imprensa. Mas apenas isso. Às 6h48 da tarde, daquele mesmo dia, o astro do rock, batizado ao nascer com o nome de Farrokh Bulsara, morreu. E aí os tabloides no outro dia, né, anunciavam, Fred está morto. Bom, eu quero falar muito mais da obra dele do que propriamente da morte dele. Como eu disse pra mim, né, esse que foi batizado Farrokh Bulsara nasceu em Zanzibar, lá no leste da África. Pra mim não há nada que se compare ao que ele produziu enquanto frontman, enquanto singer, né, enquanto vocalista, enquanto intérprete. Ele pra mim era absolutamente fantástico. Inclusive eu tenho aqui os 2 discos da carreira solo dele, né, que é esse aqui, o Mr. Bad Guy, do Freddie Mercury, que meu pai inclusive gosta muito aqui desse disco.
Tem uma música que ela é linda, é Love Me Like There's No Tomorrow, que é absolutamente assim, uma interpretação maravilhosa, linda. Mas existe aqui um álbum que ele me toca profundamente, que é esse aqui, ó, o Barcelona, que foi um dueto que ele fez com a Montserrat Caballé, ele já estava doente nesse período. A música Barcelona, eu confesso que um dia, quando eu estava estudando essa música, eu chorei mesmo. Chorei, não porque eu estava passando por nada de complicado, até nesse álbum aqui também, ó, que é o Freddie Mercury álbum, né, que foi uma coletânea que fizeram da carreira solo dele. Porque a interpretação dele é tão fantástica que realmente me emocionou, né? E eu costumo ouvir bem alto, então... Enfim, foi é uma das interpretações que eu acho mais emocionantes, né? Essa música Barcelona, desse dueto dele com a Montserrat Caballé, que é uma soprana que morreu há pouco tempo. Aqui um álbum também do Rock in Rio, né? E é representativo porque nesse álbum aqui, cuja música do Queen é Rádio Gaga, né? Que tem nesse LP, o Rock in Rio é considerado talvez o maior show do Queen, né? Em 85, a banda no auge, no pico do sucesso. Veio fazer um show aqui no Brasil e que o Freddie Mercury simplesmente comandou a plateia, foi uma coisa assim absolutamente sensacional e que as pessoas lembram disso até hoje, né? Inclusive quando eu estive no Rock in Rio 2017, encontrei um cara no BRT e ele, já assim com mais velho, né? E ele falava que, a gente conversando sobre Rock in Rio, ele falando que esteve lá no show do Queen. Eu falei, cara, teve no show do Queen, eu não acredito, e fiquei assim maravilhado, extasiado por conhecer alguém que esteve lá e presenciou essa apoteose que foi o show do Freddie Mercury. Então, são 30 anos que o Farrokh Bulsara se foi, mas que a obra dele é eterna. Eu posso dizer que realmente eu sou um grande fã dessa banda, sou um grande fã do cara. Depois de ler essa biografia, né, eu vi o quanto ele era confiante no talento dele, né. Ele dizem que essa frase ele falou, não sei se realmente falou, né, tem um pouco de mito, um pouco de lenda, mas como diz o Nelson Mota, né, o rock é meio feito disso, né, metade é verdade, metade é lenda. Ele fala que já seria uma estrela, né, já muito antes ele fala, eu não serei famoso, né, eu serei uma lenda. Então ele já falava isso. Até um filme que foi lançado recentemente, né, chamado Bohemian Rhapsody, que talvez trouxe a história do Queen mais à tona para quem não conhecia muito, para quem não tinha muita familiaridade com a banda, para quem nunca tinha sequer ouvido falar, porque eu acho difícil. Aliás, quem nunca escutou, né? We will rock you. Né? Acho que todo mundo já deve ter escutado essa música em algum lugar. We are the champions, enfim. Essas músicas são meio que icônicas em diversos ambientes, em diversas situações. Então acredito que pouca gente não ouviu falar do Queen ou do Freddie Mercury em algum momento da vida. Então para mim é importante nesse dia, né, em que rememora-se a morte dele, mas que ao mesmo tempo celebra-se a obra desse gigante. Até a Agência Brasil publicou 30 anos se vai a voz mais poderosa da história do rock. Para mim, a voz mais poderosa da história da música. Para mim, que sou um grande fã dessa banda e que, como eu disse, eu tenho uma relação infantil com essa banda e que provavelmente será eterna, porque é algo a ser passado para as futuras gerações. Então você, que ainda não conhece o Queen, ainda não conhece a obra do Freddie Mercury, eu indico, porque assim, é algo realmente de você parar para ouvir, você não fazer mais nada a não ser escutar esse imortal, esse gigante da música e das artes, né? Porque para mim, o que esse cara fez junto com o Queen, né? Claro que a gente não pode tirar o mérito da banda também, foi fundada em 1970, foi até 1991, o Brian May, o John Deacon, o Roger Taylor, mas o que eles fizeram para mim não é música apenas, é arte. Então, é arte no sentido mais pleno da palavra. Sei que a música está entre as 7 artes, mas é arte no sentido mais pleno, porque para mim é a qualidade superior do ponto de vista musical. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. E que, é claro, peço para que vocês curtam, compartilhem, comentem o conteúdo, porque isso aqui é arte e é arte para a vida. Vamos para cima deles. Viva o Queen, viva Freddie Mercury.